Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 3 de dezembro de 2024. Vamos ao destaque do dia. Economia. Produto Interno Bruto cresce 0,9% no terceiro trimestre do ano. No acumulado do ano, a soma das riquezas produzidas no país já cresce mais de 3%. Destaques têm sido o setor de serviços e a indústria. E para estimular ainda mais a indústria, o governo anunciou hoje investimentos que ultrapassam os 546 bilhões no setor. É a missão 1 do Nova Indústria Brasil, que vai estimular o desenvolvimento de cadeias agroindustriais para a mecanização da agricultura e o aumento da produção de alimentos. Graziela Mendonça. Dos recursos totais anunciados nesta terça-feira, mais de 250 bilhões de reais vêm do setor público por meio de linhas de crédito. E ainda, vamos falar de economia solidária. Nossa entrevista do dia será com Gilberto Carvalho, secretário nacional de Economia Popular e Solidária. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Mais recursos para a segurança hídrica no Ceará. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e o Fundo Clima vão liberar mais recursos para duplicar o eixão das águas. No total, o BNDES vai destinar 1 bilhão e 200 milhões de reais para as obras que fazem parte do novo PAC. O projeto vai levar água tratada a praticamente metade da população cearense. O repórter Pablo Mundim acompanhou o anúncio e traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Pablo. Boa noite, Luciano, Mariana, boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. Só em Fortaleza, o investimento no setor hídrico do Ceará vai dobrar a quantidade de água potável, passando de 11 metros para 22 metros cúbicos por segundo. São obras de duplicação dos trechos 1 a 5 do eixão das águas no Ceará, no valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais. 497 milhões de reais já foram liberados e hoje o BNDES e o Fundo Clima anunciaram mais 731 milhões de reais para as obras. O acordo foi assinado aqui no Palácio do Planalto com a presença do presidente Lula e do governador do Ceará, Eumano de Freitas. Quando finalizada, a obra deve beneficiar cerca de 47% da população cearense. O projeto está alinhado à meta de universalização do acesso ao fornecimento de água tratada até 2033, estabelecida pelo G20 em julho, por acordo entre ministros de países membros do grupo formado pelas maiores economias do mundo. Pelas redes sociais, o presidente Lula publicou o acordo do Estado com o BNDES e destacou o compromisso do governo federal em garantir a segurança hídrica e a vida com mais dignidade à população. Com 90% do território inserido no semiárido nordestino, o Ceará depende do projeto do eixão. O duto tem 256 quilômetros de extensão e é o conjunto de canais e sifões adutores de água bruta que liga o açude Castanhão, maior reservatório de água doce do Brasil, ao porto de Pecém, na região metropolitana de Fortaleza, atendendo 3 distritos industriais e os distritos de irrigação. Luciano e Mariano. Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo. 546 bilhões de reais para a agroindústria brasileira. Os recursos, que terão fontes públicas e privadas, serão usados para estimular a compra de maquinário para a agricultura, o estímulo à pesquisa e inovação e também para garantir o crescimento da produção agroindustrial. São 250 bilhões ofertados pelo governo federal, especialmente na forma de crédito dos bancos públicos. O anúncio foi feito pelo presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e diversos ministros que apresentaram hoje a missão 1 da Nova Indústria Brasil, a política industrial do governo. Inovação e impulso para o agro. O governo federal anunciou nesta terça-feira um pacote de investimentos públicos e privados que chegam a mais de 546 bilhões de reais para desenvolver as cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais e garantir a segurança alimentar, nutricional e energética. Os recursos fazem parte da missão 1 da Nova Indústria Brasil, que tem como objetivo dobrar a soma de riquezas produzidas pela agroindústria e aumentar a mecanização na agricultura brasileira. Quem detalha é o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Nós temos uma meta, o crescimento do PIB da agroindústria, que vem em 3%,
A meta no período de 2027 a 2033, a meta é crescer 6%. A mecanização, que vinha a 25%, já está hoje em 28%, e a meta para 2033, 35%. Mais uma meta apresentada por Alckmin é o aumento de equipamentos e tecnologias agrícolas. A intenção é sair dos atuais 35% dos estabelecimentos que já possuem essa ferramenta para 66% até 2033. Durante o evento, nesta terça-feira, o presidente Lula também assinou o decreto que cria o Programa Nacional de Pesquisa e Inovação para Agricultura Familiar e Agroecologia. A iniciativa deve estimular pesquisas de equipamentos e tecnologias agrícolas, passo importante para o setor, como afirmou o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. O rumo no Brasil é o fortalecimento da agricultura familiar para diversificar a produção de alimentos, para atender à diversidade da cultura alimentar do nosso povo, que requer uma produção que só a agricultura familiar tem condição de fazê-lo nessa dimensão. Dos recursos totais anunciados nesta terça-feira, mais de 250 bilhões de reais vêm do setor público por meio de linhas de crédito. O Banco do Brasil, por exemplo, passa a fazer parte do Plano Mais Produção como novo braço de financiamento da Nova Indústria Brasil e vai oferecer 101 bilhões de reais em crédito. A Nova Indústria Brasil tem 6 missões: infraestrutura, moradia e mobilidade, agroindústria, complexo industrial de saúde, transformação digital, bioeconomia e transição energética e tecnologia de defesa. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Raquel Mariano. O PIB brasileiro cresceu 0,9% no terceiro trimestre de 2024, comparado aos 3 meses imediatamente anteriores. O Produto Interno Bruto representa a soma das riquezas do país e mostra se a economia está crescendo. Este índice é o 13º resultado positivo consecutivo em comparações trimestrais. Indústria e serviços foram os setores em destaque, segundo os dados do IBGE. Definido pela soma de todos os produtos e serviços produzidos por um país em determinado período, o Produto Interno Bruto, o PIB, também é considerado um termômetro da economia. Quando ele cresce, é um sinal de que a economia está indo bem. Pelo 13º trimestre consecutivo, o PIB brasileiro apresentou resultado positivo. Entre julho e setembro, o crescimento foi de 0,9% em relação ao trimestre anterior. A coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Pares, explica que o grande destaque foi o setor de serviços, que também registrou um crescimento de 0,9%. Os serviços prestados às empresas e também às famílias, como o serviço, por exemplo, de alimentação e serviços pessoais. Além disso, teve a parte da atividade financeira e de seguros, que também cresceu. A indústria também apresentou um desempenho positivo, com crescimento de 0,6%, enquanto a agropecuária registrou um recuo de 0,9%, impactada por fatores climáticos como a seca. A indústria da construção civil, que apresentou queda de 1,7% no terceiro trimestre, registrou um crescimento de 4,1% no acumulado de 2024. Entre as razões para o impulsionamento do setor está o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. É o que afirma Renato Correia, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Taxa de juros diferenciada, ampliação do limite máximo de financiamento para 350 mil, aumento do subsídio para 55 mil reais. Então, Minha Casa Minha Vida realmente ele foi redimensionado e muito bem redimensionado. Isso agora em 2024 trouxe frutos importantes. O crescimento do PIB afeta a vida dos cidadãos de diversas maneiras. Um PIB em ascensão é sinal de que o consumo e os investimentos também estão aumentando, o que pode levar ao crescimento da renda da população. Daniel Kocinski, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, destacou os efeitos do PIB na vida do cidadão. Isso tende a melhorar os padrões de vida, né? Os padrões materiais de vida da população, até porque isso também vai se refletir em termos de emprego, né? De aumento da renda.
Ao todo, o PIB brasileiro alcançou 3 trilhões de reais no terceiro trimestre de 2024, marcando um crescimento de 4% em relação ao mesmo período de 2023. No acumulado de janeiro a setembro deste ano, o PIB cresceu 3,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. Reportagem Luana Karen. E a gente segue falando de economia, mas agora um modelo de economia em que as atividades são geridas coletivamente e os resultados são partilhados. Essa é a chamada economia solidária, que atua para ajudar a gerar renda e estimula um comércio e prestação de serviços justos. E para ajudar a formar agentes que potencializem esse modelo econômico em vários locais do país, está sendo lançado o programa de formação Paul Singer. Sobre isso, a gente conversa hoje com o secretário nacional de Economia Popular e Solidária, Gilberto Carvalho. Boa noite, secretário. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Vocês não sabem a honra que para mim estar aqui com vocês nessa nossa gloriosa Voz do Brasil, da qual sou ouvinte diário. A honra é nossa, secretário. Vamos começar falando um pouco mais, então, sobre economia solidária. A gente deu uma ideia aí, mas eu queria que o senhor explicasse melhor para o nosso ouvinte, então, o que é esse modelo de economia? Pois é, com a crise do emprego nos anos 90, sobretudo, muitos trabalhadores brasileiros foram à busca de alternativas, de formas de trabalho, de emprego e de obtenção de renda. E começou a surgir muito no país pequenas associações, pequenas cooperativas mais informais ainda, no campo, sobretudo, na economia familiar, na agricultura familiar, um desenvolvimento importante de cooperativas, onde as pessoas foram percebendo que se juntassem, você teria melhores condições de trabalho e de renda. Inspirados num velho princípio do chamado socialismo autogestionário, surgiu então o termo da economia solidária, que o Paul Singer, justamente com outro grupo de sociólogos, acabou nomeando essa atividade. E os princípios são exatamente esses. A posse dos meios de produção é dos trabalhadores, a gestão tem que ser dos trabalhadores, uma gestão democratizada, partilhada, e os lucros, as entradas, as rendas, distribuídas de forma equânime, igualitária entre os participantes. E se houver sobras, investidos em outros empreendimentos da mesma natureza. Tudo isso induz, na verdade, a uma nova filosofia de vida. Não é apenas um meio de economia, mas também é uma cultura de vida onde você cultiva um novo modo de produção, onde os trabalhadores são donos dos meios de produção, mas respeitam a terra, respeitam o planeta. Um novo modo de comercialização, onde ganha quem produz, quem consome e quem comercializa, de maneira também igualitária, e um novo modo de consumo, onde a gente prega que esse consumismo exacerbado que está destruindo o planeta não faz sentido. Então é uma proposta também civilizatória. E essa proposta foi se desenvolvendo fortemente nos anos 90. Quando chegou em 2003, o presidente Lula teve a luz de criar uma Secretaria Nacional da Economia Solidária no Ministério do Trabalho para ajudar, estimular o desenvolvimento dessas iniciativas, e se espalharam pelo Brasil todo, sobretudo, como eu já dizia antes, com um predomínio forte na agricultura familiar, onde nós temos muitas cooperativas que hoje alimentam muita gente e que concorrem no comércio tradicional. E agora já tem até uma lei que vai ser sancionada pelo presidente Lula, né? Então, Mariana, nós estamos super felizes, porque depois de 12 anos, graças ao empenho das bancadas que nos apoiam, das articulações, nós conseguimos aprovar a Lei 6606, que é a lei que regulamenta, que oficializa, digamos, a economia solidária como parte integrante da economia nacional. Então, no dia 11, quero convidar todos e todas para acompanhar, ou presencialmente, ou através da Voz do Brasil e da nossa CBC, das nossas rádios, o ato que será realizado no Palácio do Planalto, para muita alegria nossa, às 10 da manhã do dia 11 de dezembro. Agora, secretário, para ensinar esse processo todo da economia solidária para muitas outras pessoas, vocês estão lançando o programa de formação Paul Singer. Como é que vai ser esse programa?
Esse programa, na verdade, Luciano, ele é um programa que procura dar novas forças para a economia solidária lá na base. Então nós estamos contratando 500 agentes de economia solidária agora e mais 500 no início do ano, que serão pessoas que vão trabalhar lá na base para estimular o surgimento de novos empreendimentos. Tem lá o Minha Casa Minha Vida. Então alguém vai lá para ajudar o pessoal a fazer uma horta comunitária, a fazer um comércio socializado lá dentro daquele empreendimento, a fazer uma cooperativa de consumo. Então são as formas mais diversas. E esses agentes passarão, então, por um programa de formação. Eu vou contar rapidamente para vocês um belíssimo exemplo que nós temos na economia solidária. A cooperativa, uma rede chamada Justa Trama, é uma rede de cooperativas. Então você tem uma cooperativa em Tauá, lá no Ceará, e uma outra em Mossoró, que cultivam o algodão orgânico. Esse algodão é enviado em fardos para Belo Horizonte, onde uma antiga fábrica, uma antiga fiação que quebrou, foi ocupada pelos trabalhadores, tornou-se uma empresa solidária, e lá eles produzem o fio. Esse fio é enviado para Porto Alegre, onde uma outra cooperativa que adquiriu no segundo ano do governo Lula um grande tear, faz a malha. E essa malha é entregue a uma outra cooperativa que produz confecção. Essas confecções disputam o mercado normal, mas o fruto desse trabalho E agora uma coisa nova importante para nós. A rede de hospitais Conceição, hospitais federais, está comprando todos os lençóis, todo o enxoval de cama dessa cooperativa. Então a compra pública para nós é muito importante. Agora, vocês estão lançando inclusive um cadastro, né, secretário, justamente para poder fazer essa junção também. Exatamente. É importante que o país e até o nosso governo saiba o que é a economia solidária, quantas pessoas emprega, o quanto incide no PIB nacional. Então nós estamos fazendo uma atualização do chamado CADSOL, que é o Cadastro Nacional de Economia Solidária, que então recolhe os dados das empresas que podem ser autoproclamadas de economia solidária. Isso vai nos dar em breve uma visão real do impacto que essa economia tem na vida de muitos brasileiros. Eu digo para vocês que é emocionante vocês visitarem essas... e um dado importante, as cooperativas de catadores de material reciclável que se estenderam pelo país todo desde 2003, quando o presidente Lula fez o primeiro Natal dos catadores lá em São Paulo. Desde então, o movimento cresceu muito e nos orgulha muito, ainda que tenhamos muitas dificuldades, e nós temos uma briga, inclusive dentro do governo, para aumentar o apoio a essa atividade, porque ela não só permite que as pessoas vivam com dignidade, mas também antecipem valores de um novo tipo de sociedade. Ao invés do individualismo, do ódio, da separação, a solidariedade, o encontro, a partilha. Só para a gente concluir, esse cadastro as pessoas devem procurar fazer ou ele é um cadastro ativo? Como é que vai funcionar? Algum lugar que as pessoas que já participam de algum tipo de economia solidária possam Então agora no dia 11 nós vamos fazer junto com o ato o relançamento do CADSOL, o relançamento do cadastro. Então estará publicado na internet o formulário para que todos os empreendimentos que se auto-reconheçam de economia solidária, façam a sua inscrição, aí vai ter uma comissão estadual que valida, porque tem que haver um reconhecimento, se de fato não é picaretagem, se de fato é cooperativa efetivamente, né? E aí, a partir dessa inscrição, da pertença a esse cadastro, o empreendimento solidário se credencia para receber também benefícios fiscais, que agora a lei vai nos permitir trabalhar, e também fomento dos bancos públicos. Muito bem, nós conversamos com o secretário nacional de Economia Popular e Solidária, Gilberto Carvalho. Muito obrigado por sua presença aqui na Voz do Brasil, secretário. Eu que agradeço e felicidades para vocês aqui. Promover a igualdade racial e combater o racismo na comunicação de órgãos e entidades do governo federal. Esse é o objetivo de um novo plano lançado hoje pelo governo. São 19 ações, como capacitação de servidores, aumento na diversidade racial nas publicidades do governo e garantia de canal com as mídias negras.
O novo plano de comunicação pela igualdade racial foi construído com a ajuda de movimentos sociais, mídias negras e especialistas. O documento traz 19 ações, entre elas a criação de um manual para promover a diversidade na cobertura de ações governamentais, o incentivo à maior representatividade racial nas publicidades de governo, além da criação de um banco público de imagens que destaque a pluralidade de raças no Brasil. Outro foco é incentivar as mídias negras e melhorar o fluxo de informações com elas, como explica o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Primeiro é construir, de fato, uma relação contínua entre as assessorias de comunicação do governo federal, as autoridades do governo federal, com as mídias negras, independentes, periféricas, né? A gente precisa constituir um fluxo de informação contínuo. Um aspecto importante também é que as políticas públicas passem a ter e a gente divulgar mais os recortes étnico-raciais das políticas que a gente desenvolve, para que a sociedade possa acompanhar melhor, inclusive, os resultados e os impactos dessas políticas. O plano prevê ainda a capacitação de servidores do governo federal para que possam lidar com as questões raciais de maneira adequada. Segundo a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, o plano é um instrumento inédito para enfrentar o racismo no país. Pela primeira vez, o governo lança uma política pública que visualiza a comunicação da administração pública com meios fundamentais para enfrentar o racismo, promover igualdade e combater preconceitos, para fortalecer a democracia e desenvolver práticas de respeito à diversidade étnico-racial no Brasil. Eu acredito muito na comunicação que atue para mostrar a realidade do nosso país, que lute contra o racismo, os estereótipos e as violências que muitas vezes são disseminadas pela comunicação. Antes de ser consolidado, o plano passou por consulta pública, que teve mais de 400 contribuições. Agora, o governo federal vai criar um comitê para acompanhar a implementação das políticas, com participação da sociedade civil. O documento completo do plano pode ser acessado em gov.br/igualdade racial. Reportagem Graziela Mendonça. Quem passar pelo Rio de Janeiro e quiser visitar o Cristo Redentor vai poder desfrutar da trilha inédita e gratuita Paineiras Corcovado. Inaugurado hoje, o caminho tem 1 quilômetro, 150 metros e abriga o novo mirante cartão postal, feito de vidro e com vista panorâmica do rio. E na ocasião, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima anunciou um investimento de 75 milhões de reais para revitalizar o Parque Nacional da Tijuca até 2027. As obras incluem outras melhorias no Corcovado e áreas do parque. Os recursos serão usados em infraestrutura, acessibilidade, estabilização de encostas e modernização de equipamentos como elevadores e escadas rolantes. A revitalização inclui também novas rampas, banheiros adaptados e vagas para pessoas com deficiência. O Parque Nacional da Tijuca, que abriga o Cristo Redentor, recebeu mais de 4 milhões e 400 mil visitantes em 2023 e está no topo dos parques mais visitados do Brasil. O Ministério da Saúde entregou mais 163 ambulâncias a 120 municípios do Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Roraima e São Paulo. A entrega somou mais de 47 milhões de reais em investimento. Com isso, pelo menos 28 milhões de pessoas passam a ter acesso ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192. Na última semana, o Ministério da Saúde entregou outras 100 ambulâncias para a renovação da frota em municípios de 7 estados: Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E agora um recado aos microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. O prazo para a regularização de dívidas do Simples Nacional foi prorrogado para 31 de janeiro de 2025. A medida oferece condições especiais para que os pequenos negócios regularizem suas pendências tributárias. Entre as vantagens exclusivas para a renegociação estão descontos de até 100% em juros, multas e encargos legais, parcelamento em até 133 vezes e redução da parcela inicial para facilitar a adesão ao programa. A expectativa é auxiliar os pequenos negócios a sair da inadimplência e evitar sanções como a exclusão do Simples Nacional. Para regularizar a dívida é só ir ao portal Simples Nacional. O acesso é 100% digital.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF condena mais 26 pessoas pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Novo portal de serviços do Poder Judiciário centraliza acesso à justiça. No Paraná, a mulher é condenada por enganar banco a causar prejuízo financeiro. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal condena mais 26 pessoas que participaram dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Até o momento, 304 réus foram condenados, 4 foram absolvidos e 502 aceitaram o acordo. Tiago Gomide. Os 26 réus cometeram crimes de menor gravidade, mas rejeitaram firmar o acordo de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República para evitar a continuidade da ação penal. De acordo com a denúncia da PGR, eles permaneceram no acampamento montado no Quartel-General do Exército, em Brasília, enquanto outro grupo se deslocou para a Praça dos Três Poderes. No entanto, como os crimes têm origem em uma atuação coletiva, os acusados dividem uma parcela da responsabilidade, ainda que não tenham participado de todas as fases. Entre as penas, os réus terão que prestar serviços à comunidade, pagar multa e não poderão usar as redes sociais. O Conselho Nacional de Justiça realizou entre ontem e hoje o 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário em Mato Grosso do Sul. Durante o evento, o presidente do STF do STJ, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou números e destacou a eficiência da justiça brasileira. Houve ainda o lançamento do novo portal de serviços do Judiciário, o jus.br, além do anúncio das metas para 2025. Esta edição também recebeu o selo de evento neutro, por neutralizar as emissões de carbono geradas nos dias do evento. Bem de família voluntário e bem de família legal continuam previstos simultaneamente no ordenamento jurídico brasileiro. O entendimento é do STJ. Fátima Uchoa. Bem de família voluntário é o registrado em escritura ou testamento e consta do Código Civil e do Código de Processo Civil. Já o bem de família legal consta de lei própria. O Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, ajuizou execução fiscal contra uma empresa e os devedores solidários. A Justiça do Rio de Janeiro permitiu a penhora da residência de um devedor. No entanto, a primeira turma do STJ deu provimento ao recurso especial dele. Para o relator ministro Paulo Sérgio Domingues, o CPC de 2015 não revogou a proteção ao bem de família na lei específica e a tradição jurídica brasileira sempre regulou esse bem por outros diplomas e normas. Primeira turma do TST conclui que ex-empregadora não foi responsável por morte de engenheiro diagnosticado com síndrome da classe econômica. Essa síndrome ocorre quando há trombose venosa profunda durante ou após uma viagem prolongada. Larissa de Paula. O engenheiro morreu de embolia pulmonar após uma viagem longa. A família dele processou os 2 últimos empregadores, alegando que o fato de o trabalhador realizar viagens frequentes teria sido a causa da morte. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a primeira turma absolveu a penúltima empresa porque o engenheiro havia mudado de emprego 10 meses antes da morte. Além disso, o laudo pericial apontou que a última viagem, mais longa e realizada pouco antes dele falecer, foi o fator determinante para o desencadeamento da doença. Mulher é condenada por enganar banco e causar prejuízo de mais de R$1 milhão. Ela terá que prestar serviços comunitários, além de pagar uma multa equivalente a um salário mínimo, com valor corrigido desde 2015. Marcelo Della Libera. A Justiça Federal no Paraná condenou uma mulher por estelionato após ela enganar um funcionário da Caixa Econômica Federal para renovar um crédito de R$1.600.000. O caso aconteceu em 2015, quando a acusada se apresentou como representante de uma empresa atacadista, mesmo não sendo mais sócia desde abril de 2014.
De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, a mulher assinou o contrato de renovação sem autorização legal. O bancário envolvido não foi acusado, pois não agiu de má fé nem cometeu fraude. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. CPI das Bets convoca Virgínia Fonseca e o ex-BBB Felipe Prior para depoimento e quebra sigilo financeiro de Deolane Bezerra. Comissão de Assuntos Econômicos aprova projeto que regulamenta a profissão de cuidador. E plenário do Senado aprova texto que prevê seguridade especial para membros de cooperativas. Boa noite. A CPI das Bets aprovou nesta terça a convocação da influencer Virgínia Fonseca e do ex-BBB Felipe Prior para prestar depoimento, além de quebrar o sigilo financeiro de Deolane Bezerra. Também foram ouvidos o representante da Loteria do Rio de Janeiro e o dono da Bet Nacional, uma das maiores empresas do país. Repórter Marcela Cunha. A CPI das Bets ouviu nesta terça o presidente da Loterge, a Loteria do Estado do Rio de Janeiro, Azenclever Cansado. O Estado foi o primeiro a regulamentar as apostas de cota fixa e jogos online em 2023. Azenclever argumentou que a concorrência é desleal e as bets não pagam impostos. A CPI ouviu ainda o CEO da empresa Bet Nacional, João Studart. O grupo NSX, dono da empresa, pagou nesta segunda-feira os 30 bilhões de reais de outorga exigidos pelo governo. Studart declarou que a empresa cumpre todas as exigências previstas na lei e tem regras rígidas, como não aceitar pagamentos com cartões de débito e de crédito e também do Bolsa Família. Studart defendeu o fechamento de contas Pix como a forma mais efetiva de acabar com os jogos ilegais. A gente vai acabar rápido com o problema se a gente cortar o Pix deles. Nós cortamos o Pix, a gente acaba em uma semana com ele. E nós temos que agradecer, até ter a sorte de que nesse país já é o principal método de pagamento, diferente de outros. A regulamentação do mercado brasileiro de apostas online entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025. Mas a relatora, Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, informou que irá solicitar ao Ministério da Fazenda que cobre os impostos das bets de forma retroativa. A senadora também decidiu reconvocar o proprietário da OIG, Fernando Oliveira Lima, que prestou depoimento na última semana. Não pediram um documento sequer, apenas apertar o botãozinho de sou maior de 18 anos. Fizemos uma simulação de aposta e não houve em nenhum momento o pedido de verificação de reconhecimento facial. Portanto, é mais uma mentira. Também foram aprovados 35 requerimentos, entre eles a convocação de novos influencers, como Virgínia Fonseca e o ex-BBB Felipe Prior, para falar sobre a relação com os sites de apostas. O colegiado aprovou ainda o pedido de relatório de inteligência financeira da influencer e advogada Deolane Bezerra. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a prorrogação da licença maternidade em caso de recém-nascido com deficiência. A proposta, que segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais, também estende o prazo para recebimento do salário maternidade. Repórter Bruno Lourenço. O projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos prevê a possibilidade de extensão da licença maternidade e do salário maternidade em 60 dias, quando houver deficiência diagnosticada no bebê. A proposta assegura o prazo de 109 dias para o pedido do diagnóstico e de 10 dias para a avaliação e um mês extra de estabilidade provisória no emprego para a mãe.
A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, defendeu a extensão dos benefícios. O passo que estamos dando, abraçando as famílias de crianças com deficiência, vai nessa direção de tornar menos difícil a constituição de uma família, de diminuir os receios que casais possam ter sobre ampliar o seu lar. A segunda temática que destaco é o crescente custo de vida que atinge particularmente as famílias. Boa parte do gasto das famílias é com cuidado com serviços. A proposta, que já havia sido aprovada na Comissão de Direitos Humanos, seguiu para análise da Comissão de Assuntos Sociais. Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais. O senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, criticou o relatório da Polícia Federal que indicia o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas. Para ele, o relatório é mal estruturado e com o único propósito de incriminar o ex-presidente. Wellington Fagundes fez questionamentos sobre a veracidade das provas apresentadas pela PF e declarou que faltam evidências concretas. Por isso, não podemos permitir que investigações tão frágeis sejam usadas para manchar reputações ou desviar a atenção de problemas reais que o Brasil enfrenta. Em audiência hoje no Senado, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, defendeu a aprovação da PEC apresentada pelo governo para aperfeiçoar o sistema de segurança pública no Brasil. Lewandowski também falou aos senadores sobre o plano para enfrentar a calamidade nas prisões brasileiras. Repórter César Mendes. A PEC da Segurança Pública foi apresentada no final de outubro pelo governo federal com 3 pilares, explicou Ricardo Lewandowski. Colocar na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública, instituído em 2018 por lei federal, e também o Fundo Nacional de Segurança Pública e Política Penitenciária, e atualizar as competências das polícias federal e rodoviária federal, medidas que deverão fortalecer o Estado no combate ao crime organizado. Eu quero dizer, e é importante que se assinale isso, que o crime organizado não é um fenômeno nosso próprio nacional, mas é um fenômeno internacional. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, disse que pesquisas de opinião apontam a área de segurança pública como a pior avaliada pela população e questionou a existência de políticas para o desencarceramento de presos. Nós gostaríamos de ouvir de Vossa Excelência informações sobre ações concretas, sobre o desempenho do Ministério da Justiça em relação ao combate à criminalidade organizada e à corrupção. Lewandowski negou que esteja em curso uma política de desencarceramento e explicou que o que existe é um plano para reconstitucionalizar o sistema prisional brasileiro a partir da situação de calamidade nas prisões apontada pelo STF. Foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos o projeto de lei que regulamenta a profissão de cuidador. Segundo o texto, cuidador é o profissional responsável por auxiliar e dar assistência a pessoas que tenham condição ou enfermidade que necessitem de acompanhamento permanente ou parcial. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, parabenizou a iniciativa, que, para ele, pretende fortalecer o mercado de trabalho dos cuidadores, oferecendo maior segurança jurídica. Essa segurança jurídica e contratual decorre da clara e detalhada definição das atribuições do âmbito de atuação e dos padrões éticos dos cuidadores, assunto de notória relevância para o dia a dia de nossos cidadãos que necessitam do serviço desses importantes profissionais. Ainda de acordo com a proposta, para exercer a profissão, é necessário ter concluído o ensino fundamental e um curso de formação ministrado por instituição de ensino reconhecida pelo MEC ou pelo órgão público competente. Quem comprovar que já exerce a profissão há pelo menos 2 anos, fica dispensado da exigência do curso. O Senado aprovou nesta terça-feira um projeto que estende a Seguridade Social para membros de cooperativas
cooperativas de qualquer tipo, exceto as de trabalho. Atualmente, a norma é válida apenas para membros de cooperativas agropecuárias ou de crédito rural e, com a proposta, passará a valer para outras formas de cooperativas. O relator, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, lembrou que o projeto não modifica ou amplia as categorias abrangidas pelo regime de segurado especial, que continua a englobar produtores rurais, seringueiros, extrativistas vegetais, pescadores artesanais e seus familiares, que desempenhem atividades em regime de economia familiar. As cooperativas às quais os segurados especiais se associam ou que nelas venham ocupar cargos diretivos devem possuir atuação vinculada às atividades rurais previstas na legislação. Vale mencionar as atividades de agropecuária, de seringueiro, de extrativista vegetal ou de pesqueiro artesanal. O texto segue agora para a sanção presidencial. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Comissão de Constituição e Justiça volta a discutir voto impresso nas eleições brasileiras. Relator sobre enchentes diz que recuperação total do Rio Grande do Sul pode levar 2 anos. Deputados comentam proposta do governo que prevê corte de gastos nos próximos anos. Boa noite. O governo federal enviou ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição para regulamentar as medidas de corte de gastos nos próximos anos. A medida repercutiu entre os deputados. Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, comemora a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, prevista na proposta de ajuste fiscal do governo. O deputado reitera que a medida é o cumprimento dos compromissos assumidos pelo presidente Lula com as classes mais baixas. O parlamentar acrescenta que o ajuste fiscal prevê o aumento de tributos entre os mais ricos, permitindo que haja justiça tributária no país. Bom Gás observa ainda que o pacote de corte de gastos anunciado pelo governo prevê uma economia de mais de R$300 bilhões até 2030. Já Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, considera o pacote de corte de gastos uma medida populista e eleitoreira que, segundo ela, não resolve os problemas estruturais do país. A deputada reitera que a ausência de ações concretas para enxugar a máquina pública gera desconfiança no mercado financeiro. Além disso, a parlamentar aponta falhas do governo no combate à corrupção e na falta de transparências nos financiamentos de programas sociais. Adriana Ventura defende a importância de o governo estar, de fato, comprometido com o futuro do país. Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, questiona os parlamentares que defendem cortes orçamentários que afetam os mais pobres, como a limitação do aumento do salário mínimo e mudanças no benefício de prestação continuada. Ele enfatiza que o equilíbrio fiscal deve nascer de uma justiça tributária. Para Chico Alencar, o equilíbrio fiscal não pode ser alcançado apenas com o sacrifício das classes menos favorecidas, mas deve incluir a taxação de grandes fortunas e dos altos salários que excedem o teto constitucional. O deputado também sugere a revisão das desonerações e medidas contra a sonegação fiscal. Melong Solano, do PT do Piauí, acusa o mercado financeiro de usar a especulação cambial para pressionar o governo a fazer cortes que prejudicam os mais pobres. O deputado também protesta contra a inércia do Banco Central, que, segundo ele, poderia intervir para evitar a desvalorização da moeda nacional. O congressista defende um ajuste fiscal que distribua esforços de forma equitativa, tributando altos rendimentos e reduzindo privilégios históricos. Assim, Merlong Solano acredita que o Brasil poderá preservar sua capacidade de investimento e estabilizar a dívida pública, promovendo justiça e sustentabilidade econômica. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica o governo federal por gastar R$40 milhões em uma campanha publicitária para divulgar medidas de corte de gastos. O parlamentar argumenta que esses recursos
recursos poderiam ser aplicados em áreas prioritárias, como a construção de casas populares, compra de cestas básicas ou investimentos em saúde. Luiz Lima também ressalta o impacto da inflação e da alta dos preços de combustíveis no poder de compra dos brasileiros. Segundo ele, o aumento dos preços, combinado com o cenário econômico atual, compromete a capacidade do executivo de ajustar o salário mínimo de forma adequada, prejudicando as famílias brasileiras. Economia. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, alerta para a possibilidade de insolvência dos Correios, ou seja, quando a empresa não tem mais capacidade financeira de pagar as dívidas. Segundo ele, o risco é fruto de indicações de pessoas sem competência para gerir a empresa pública. Para o deputado, esse é um traço negativo de todas as gestões do PT. General Girão também critica o governo do Rio Grande do Norte pela precariedade do Hospital Valfredo Gurgel, em Natal. Ele afirma que os atendimentos só não são piores graças ao esforço dos profissionais da unidade de saúde. Por outro lado, o parlamentar elogia a construção de um hospital municipal para aliviar o sistema de saúde da capital potiguar. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, também critica o governo federal pela crise enfrentada nos Correios. O parlamentar afirma que a gestão anterior deixou os Correios com um saldo positivo de 3 bilhões de reais, mas em menos de 2 anos, o governo federal conseguiu destruir a empresa, que pode ficar insolvente sem conseguir pagar as próprias contas. Maurício Marcon também rechaça a política econômica da gestão Lula. Para ele, a economia apresenta sinais de retrocesso, com a alta do dólar e o aumento do preço da carne. O legislador faz um alerta a empresários sobre juros altos e compara o cenário atual com a recessão de 2014. Paulão, do PT de Alagoas, repudia a proposta de emenda à Constituição que pretende transferir terrenos de Marinha da União para proprietários privados, em análise no Senado. Na interpretação do parlamentar, a proposta vai limitar o acesso público ao litoral, afetando o direito ao lazer. Outra crítica feita por Paulão, a chamada PEC das praias, é que ela visa a privatização, ameaçando a gratuidade de um dos poucos espaços de lazer acessíveis à população da zona litorânea. Para ele, a proposta já nasce suspeita, porque cerca de 300 políticos são proprietários de imóveis em terrenos de Marinha. Desenvolvimento regional. O relatório final da subcomissão que acompanhou ações no Rio Grande do Sul aponta que a recuperação total das cidades atingidas pelas enchentes pode levar 2 anos. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes sobre o trabalho. Relator da subcomissão da Câmara, que acompanhou as ações de recuperação do Rio Grande do Sul após as enchentes, acredita que podem ser necessários mais 2 anos para que a situação se normalize. O deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, disse que os prejuízos são estimados em 89 bilhões de reais e que o governo federal e o Congresso aprovaram créditos para o Estado de mais de 50 bilhões até agora. O relatório da subcomissão foi aprovado no final de novembro. Tadeu Venere disse que o processo de recuperação tem um ritmo próprio, porque não adianta alocar recursos sem planejamento. Não adianta você colocar para recuperar uma rodovia 40 máquinas simultaneamente, porque elas não têm nem como operar. Esse é um processo que eu acredito que vai levar de 1 a 2 anos para que a gente possa ter normalizado a situação. O deputado também citou a dificuldade de recuperação de pastagens e terras direcionadas à agricultura, caso as chuvas voltem a se tornar um problema mais à frente. Ele lembrou que o setor leiteiro, por exemplo, já vinha sofrendo uma crise e ela acabou se agravando. Mas, como recomendações de seu relatório, Tadeu Venere citou a questão da prevenção. A melhor solução para que nós não tenhamos isso agora, enquanto não estamos com chuvas intensas, aí não chegamos no período das chuvas, é fazer as prevenções. Volto a dizer que nós tivemos problema em Porto Alegre porque as bombas não estavam funcionando, porque não havia a macrodrenagem, não tinha sido feita. A subcomissão concluiu os trabalhos com a presença do presidente, deputado Dr. Frederico, do PRD de Minas Gerais. O relatório final destaca que a subcomissão procurou exercer suas funções com atividades de monitoramento e de levantamento de informações junto à Controladoria Geral da União e Defensoria Pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Saúde.
O Ministério da Saúde vai antecipar até o final de dezembro a entrega de 1.800.000 unidades de insulina para garantir o abastecimento no SUS. Luiz Couto, do PT da Paraíba, elogia os esforços do governo federal para assegurar a continuidade do fornecimento de remédios imprescindíveis à população. Luiz Couto ressalta a importância da produção brasileira ao lembrar que mais de 60 milhões de unidades de insulina foram distribuídas entre janeiro e outubro deste ano. Segundo ele, a indústria nacional é a maior da América Latina e, além de garantir preços acessíveis, amplia a segurança do tratamento no país. A empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia completou 20 anos de fundação em 2 de dezembro. Ao registrar a data, Jorge Sola, do PT da Bahia, menciona a relevância da estatal na produção de medicamentos hemoderivados e recombinantes para o SUS. De acordo com Jorge Sola, a Hemobras tem sido um pilar essencial para a saúde pública e para a soberania tecnológica e industrial do Brasil. Entre os marcos da instituição, o deputado cita a distribuição de milhões de medicamentos e o recorde de captação de plasma em 2024. Educação. Luísa Canziani, do PSD do Paraná, celebra a destinação de recursos para a construção do campus definitivo da Universidade Federal de Jandaia do Sul. A deputada afirma que a conquista, realizada por meio de convênio com o governo estadual, é o presente ideal para a instituição, que completa 10 anos de fundação em 2024. Luísa Canziani ressalta a importância de parcerias com lideranças estaduais para concretizar o investimento. Ela informa que o projeto prevê a injeção total de 24 milhões de reais, sendo 12 milhões provenientes do governo paranaense e 12 milhões do Executivo Federal por meio do PAC das universidades. Esporte. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, comemora a conquista inédita do Botafogo, que se sagrou campeão da Copa Libertadores da América, a mais importante competição de clubes de futebol da América do Sul e uma das mais prestigiadas do mundo. Ao exaltar a história do time e a memória de ídolos como Garrincha, Benedita da Silva descreve a emoção da torcida com a conquista. Ela reforça a paixão e o legado do Botafogo no esporte e sublinha o impacto do futebol como inspiração e orgulho nacional. Segurança Pública. O projeto que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais foi sancionado, mas Coronel Assis, do União de Mato Grosso, condena o veto presidencial a trecho do texto que previa a permanência de dados dos pedófilos por 10 anos após o cumprimento da pena. Ele entende que a decisão compromete a segurança da sociedade, uma vez que o sigilo pode dificultar a identificação de reincidentes. Coronel Assis afirma que pedófilos são propensos à reincidência e que o veto enfraquece os mecanismos de proteção às crianças. Como forma de priorizar a segurança das famílias brasileiras sobre questões de sigilo judicial, ele defende a criação de um cadastro público que permita o acompanhamento permanente dos criminosos. Delegado da Cunha, do PP de São Paulo, parabeniza os delegados de polícia do país, cuja data é celebrada em 3 de dezembro. Nesse dia, em 1841, foram criados os cargos de delegado e subdelegado. Ele reforça a importância dos profissionais que atuam como primeiros juízes em cenas de crimes. Para delegado da Cunha, os delegados são os garantidores do Estado de Direito e protetores da vida. Ao citar seu ex-professor e decano da Polícia Civil de São Paulo, Valdomiro Bueno Filho, o deputado presta homenagem à categoria e reforça a importância de investir em segurança para vencer os desafios que o país enfrenta. Justiça. Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, pede que o processo de anistia dos atos de 8 de janeiro priorize cidadãos presos por atos de menor gravidade, excluindo patrocinadores e líderes políticos, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Otone de Paula afirma que, enquanto Bolsonaro estiver incluído entre os anistiados, não é possível avançar na busca por justiça para os detidos. O deputado observa que já foi chamado de traidor por ser um amigo crítico, mas ele apela ao ex-presidente para considerar a situação dos patriotas que continuam presos.
Mário Frias, do PL de São Paulo, defende Jair Bolsonaro contra acusações de ter participado da trama que previa um golpe de Estado em 2022. Ele enaltece o ex-presidente como um líder próximo do povo e denuncia o uso de narrativas políticas para desacreditá-lo. Mário Frias acredita que o ex-presidente está sendo perseguido pelos veículos de comunicação e pelos governistas. O parlamentar cobra imparcialidade da mídia e justiça a Jair Bolsonaro. Relações Exteriores. Uma empresa estatal chinesa comprou a reserva de urânio de Pitinga, no Amazonas, por 2 bilhões de reais. Capitão Alberto Neto, do PL, alerta que o negócio gera riscos à segurança nacional, uma vez que a reserva possui minérios estratégicos, como nióbio, tântalo, zircônio e titânio, fundamentais para as indústrias aeroespacial e eletrônica. Segundo o capitão Alberto Neto, o Brasil desperdiça riquezas naturais ao não agregar valor aos produtos minerados e erra quando opta pela exportação em vez de fortalecer a indústria nacional. O deputado também suspeita da subvalorização da mina e defende a abertura de uma CPI para investigar a negociação. Eleições. José Medeiros, de Mato Grosso, critica a aceitação pelo Ministério Público Eleitoral de processo que propõe a cassação do registro do Partido Liberal, o PL. O deputado classifica a medida como uma tentativa de criminalizar a oposição ao governo federal. Para ele, a iniciativa é um ataque à liberdade de expressão. José Medeiros acredita que a narrativa contra o PL tem sido reforçada por setores da grande mídia. Segundo ele, o objetivo é deslegitimar o partido e seus membros. O parlamentar afirma que o PL atua em defesa do povo brasileiro e aponta risco de desequilíbrio entre os 3 poderes com excesso de ações judiciais. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara voltou a discutir o voto impresso nas eleições brasileiras. A repórter Paula Moraes acompanhou. Participantes de debate na Câmara defenderam a aprovação de projeto que estabelece o voto impresso. O texto original permite que o órgão nacional de partido político solicite no prazo de 48 horas após a divulgação oficial do resultado final das eleições a recontagem dos votos tanto por meio físico quanto por meio digital. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, já apresentou um texto propondo modificações. Na versão de Medeiros, o voto somente eletrônico é vedado e cada voto impresso deverá ser retirado individualmente do repositório e lido cuidadosamente em voz alta e, em seguida, apresentado pelo membro da mesa ao exame visual dos fiscais com subsequente registro no boletim de urna. Os votos deverão ser guardados em urna com lacre assinado pelos participantes na apuração e preservados por 1 ano para eventuais recontagens. A Comissão de Constituição e Justiça realizou uma audiência pública para debater a proposta. Para José Medeiros, o objetivo é fortalecer o sistema eleitoral. Não é nem um fantasma, não é um bicho-papão, vários países já utilizam, e o objetivo não é retroceder, o objetivo é modernizar, trazer segurança e, acima de tudo, confiança, porque é muito importante que os nossos patrões, que os nossos patronos, o povo, possa sentir confiança no nosso sistema. Nosso sistema é maravilhoso, mas pode ficar muito melhor. Ele é maravilhoso do ponto de vista do tempo de resposta, de rapidez, mas a pergunta que se faz é confiável? A população está satisfeita? Vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques ressaltou que esse debate cabe ao Congresso, mas que há questões a resolver. Por exemplo, provavelmente se debaterá se o tempo médio das votações será alterado, com uma eventual impressão de um comprovante de votação. Será necessário ou não o aumento de sessões eleitorais, de urnas, de mesários, de gastos com transporte, alimentação, suprimentos? E esse custo, de qual monta será? A custódia e o transporte de comprovantes impressos de votação reclamarão mais recursos financeiros, humanos, institucionais? Esse modelo é capaz de identificar, em caso de discrepância da contagem eletrônica imediata e a contagem de verificação manual, onde reside exatamente a falha, o erro?
Há risco de se incrementar a judicialização? Nunes Marques também ressaltou que, com o exemplo do último pleito municipal, passados 22 anos, o sistema se provou uma vez mais à altura do desafio de apurar com exatidão e celeridade a vontade do eleitorado brasileiro. O engenheiro especializado em segurança de dados e voto eletrônico, Amilcar Brunazzo Filho, defendeu o voto impresso e disse que o papel de regulamentar as novas regras não deve ficar com o TSE. Não adianta deixar a regulamentação da fiscalização eleitoral nas mãos do administrador eleitoral. Ele é o fiscalizado, ele é o auditado. Não adianta falar que ele que vai decidir como que é a contagem pública dos votos. Não adianta dizer se a contagem pública é de 100% dos votos. Ele vai dizer que a contagem é assim, assada, e se der diferença, vale o eletrônico. Pronto, acabou. Sebastião Coelho da Silva, desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, também disse que não confia em quem controla a máquina. Ele defendeu que a contagem de votos não pode ser por amostragem e que não se pode viver a cada 4 anos com o debate a respeito da lisura dos votos. Disse ainda que o TSE legisla mais sobre o assunto que o próprio Congresso Nacional. Procurador do Estado do Mato Grosso do Sul, Felipe Marcelo Gimenez, afirmou que hoje apenas os ministros do Supremo Tribunal Federal decidem a eleição, pois apenas eles saberiam como se procede à apuração dos votos. Caso o projeto que estabelece o voto impresso passe pela CCJ, ainda precisará do aval do plenário da Câmara antes de seguir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Uma boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Até lá. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.